E galera, calma que já tá acabando, eu prometo que esse aqui vai ser o último vídeo. Prazer, meu nome é Alexandre, eu vou ser professor de vocês hoje também. Antes de eu falar o que eu tenho pra falar aqui, eu gostaria que a gente fizesse um exercício de memória para que vocês relembrassem tudo que a gente viu até agora. Primeiro, a Manu trabalhou com vocês 3 questões muito importantes, que são os conceitos de fonte, narrativa e memória. E o João Pedro falou também sobre outra coisa muito importante, que é o fato de que quando Brasília foi construída, aqui no Planalto Central já existiam pessoas morando aqui, não era só mato. As primeiras fontes das quais a gente pode tirar essas informações, vocês viram com os erros, que são os periódicos de jornais, são aqueles recortezinhos de jornais de 1957, antigos pra caramba, mas que hoje em dia servem como fonte. E também as outras fontes que nós utilizamos com vocês, que vocês tiveram acesso, foram os relatos orais trabalhados com a Maria Júlia no último vídeo. Eu gostaria de propor que nós analisássemos a dimensão dos discursos presentes, tanto nas fontes de jornais quanto nos relatos históricos. A gente busca nessas fontes as visões de mundo dessas pessoas, no que elas acreditavam, no que elas tinham fé e, talvez mais importante, o que influenciava elas a pensar de determinada maneira. E é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Cada um tem a sua visão de mundo, eu tenho a minha e vocês têm a de vocês. E essas fontes também apresentam visões de mundos diferentes. De um lado a gente tem o jornal. Quem escreveu aquelas matérias que vocês leram? O jornalista. Quem é esse jornalista? Onde ele mora? Esse jornalista fez faculdade, esse jornalista tem um chefe, esse chefe diz sobre o que ele tem que escrever, ele pode escrever livremente sobre qualquer assunto. Trabalhando no jornal, ele é uma figura pública. Por ser uma figura pública, isso significa que o que ele fala atinge um número muito maior de pessoas do que o que cada um de nós fala, por exemplo. Esse contexto influencia diretamente na visão de mundo desse jornalista, na visão de mundo com que, por exemplo, ele descreve o Planalto Central. E por ser uma figura pública, consagrada, ele é um jornalista que escreve para o jornal, ele tem também um poder maior de fazer com que as pessoas acreditem no que ele está dizendo. Isso abre caminho para um conceito que eu vou trabalhar com vocês e que é muito importante para a gente estudar tudo isso que a gente vem estudando sobre Brasília, que é justamente o conceito de hegemonia. Mas o que a gente vai usar aqui hoje é hegemonia como a capacidade de influenciar pessoas. O que eles falam nos jornais, milhares de pessoas vão ver e muitas outras pessoas vão acreditar, porque ele tem essa capacidade, esse poder para influenciar as outras pessoas com base no que ele diz. E é aí que entram os relatos orais, é aí que é importante a necessidade de você pegar os relatos de pessoas que não estão necessariamente dentro de uma lógica discursiva hegemônica, ou seja, de pessoas que quando falam para poucas pessoas, porque não são figuras públicas, não são jornalistas, não são políticos, são pessoas comuns do dia a dia e, portanto, tem uma visão de mundo específica. Isso faz com que a gente possa entender melhor a história, compreender mais a história, justamente porque a gente tem acesso a pontos de vista diferentes, baseados em visões de mundo completamente diferentes. Digamos que vocês vão para o desfile da Independência, 7 de setembro, lá na Esplanada, digamos que um de vocês vá. E você chega no outro dia na escola, seu amiguinho sabe que você foi, estava curioso, não pôde ir, e aí pergunta, fulano, como é que foi, o que você viu e tal. Você fala, eu vi isso, vi aquilo, vi não sei o que, mas não consegui ver tudo porque estava muito longe, assim, então minha visão estava meio atrapalhada. Mas aí chegou outro amigo teu também, ele ouviu vocês conversando e ele disse, eu fui também, mas eu estava em outro lugar, eu estava numa área mais restrita, mais perto, uma área para pessoas mais importantes, assim. E ele vai dizer que você é mentiroso, porque como ele estava numa área diferente, como ele estava mais perto, ou seja, a visão que ele tinha era muito melhor do que a tua, ele vai ter visto coisas diferentes. E aí, quem está certo? Quem conseguiu descrever melhor como foi o desfile da Independência, o desfile de 7 de setembro? Você ou seu amiguinho? As duas descrições têm verdades e mentiras. As duas descrições têm inconsistências. O que muda é a perspectiva. E justamente por isso é importante que você conheça determinado fato sobre diversas perspectivas. É importante que vocês dois tenham falado. São visões de mundo diferentes, nesse caso
São perspectivas diferentes, um estava mais perto, um estava mais longe, um pode ter ficado mais tempo, um pode ter ficado menos tempo, um pode ter prestado mais atenção, outro pode ter prestado menos atenção. Então, quanto mais perspectivas diferentes a gente tem sobre determinado fato, mais rica vai ser a nossa compreensão sobre o que realmente aconteceu. E o que realmente aconteceu? O que aconteceu é o que um amigo disse ou o que o outro amigo disse? Cada relato é a verdade daquela pessoa, não significa necessariamente que a coisa seja aquilo. E o que a gente fez com a história de Brasília foi justamente isso. A gente pegou uma visão de mundo específica de um jornal que é hegemônica, que tem a capacidade de influenciar várias pessoas sobre o Planalto Central e sobre a criação da capital aqui, e tentou analisar. Para tornar essa análise um pouco mais complexa, a gente pegou também os relatos orais de pessoas que não têm a capacidade de ter um discurso hegemônico, que o que elas falam influenciam poucas pessoas, mas que têm uma visão própria, têm uma visão específica do que aconteceu. Isso não significa que ela está mais certa ou mais errada do que a fonte do jornal, mas significa apenas que pode enriquecer o nosso ponto de vista. O jornal sozinho, como a gente viu, e esse é o perigo da influência do discurso hegemônico, de ele ser mais facilmente aceito, é porque muitas vezes o jornal por si só não é suficiente para explicar a realidade, para explicar o que aconteceu. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos que vocês assistiram. Eu gostaria de deixar o agradecimento aqui em nome de todos no grupo, e até mais.